Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Pro. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, professor. Grupo social, acho que nós vamos dois no grupo social. Ela para saber, coloca um e pouco e a barra. Vai aqui, já anda ali. E aí, pessoal, como é que foram as provas? Eu não sei, professor. Estou esperando a nota. Vocês não viram as notas ainda? Eu já vi. Eu ainda não vi, professor. Meu água está com problema e não sei. Mas tranquilo, todos irão bem, com certeza. Essa turma é uma turma muito bacana, muito boa, tinham boas notas. Me aceita também, isso é bom, né? Vamos lá. Olá, povo! Assim é melhor. Deixar na nuvem. Quem está aí? Gisele, Alice, Luísa, Nicole. E aí, professor, boa noite. Boa noite. Boa noite. Nicole, Luísa, Silvia Regina. Giovana. Nicole. A Luísa saiu, depois voltou, né? Oi, Pro, desculpa. Você saiu e voltou? É porque minha internet fica caindo, aí eu tento colocar no notebook. Aí quando cai no notebook, eu coloco no celular. Aí fica uma confusão. Essa última alternativa. É, ou eu coloco em um, ou eu coloco em outro. Bom, pessoal, é o seguinte. Acabou aquela maratona lá das provas? Graças a Deus. Meu E o desafio, voltou? Oi, Dayara. O meu hoje é de matemática. Aquele desafio que ainda vão continuar fazendo, acabou? Como é que ficou isso? Ele tem até completar o número de pontos, né? Ah, tá. Hoje o meu é de matemática, acredita?
Matemática e física. Isso é bacana. Vamos ver se... Estão vendo essa tela? Eu tô, professor. Sim. Tô conseguindo ver. Sim. É a prova, né? Sim. Todos estão vendo a questão de prova. Pessoal, Positivo. Oi, professor. então tá. Rapidamente, a maioria não, todos foram muito bem na prova, parabéns, fizeram uma ótima prova. Tivemos a turma do 7º e do 6º aí, todos bem. Então, só vou comentar que a prova foi bem. Como é que vocês tiveram dificuldade com esse método? Será que... Eu procurei facilitar um pouco e fazer poucas perguntas naquelas questões de... Só acho que a 11ª, que tinha aqui 1 ou 2 estão corretas, eu procurei facilitar também. Porque é um tema muito chato e é um tema de difícil... Melhor, é um tema de fácil confusão, né? Colocar umas leis aí que não é o nosso dia a dia, para fazer pegadinha não era o meu objetivo. Então, eu tentei ser o mais claro possível. Tinha que ter conhecimento na matéria para responder e, ao mesmo tempo, não tinha nenhuma confusão, nenhuma complicação. Em outras provas, eu tive mais dificuldade. Eu quis fazer um método mais tradicional e o pessoal acabou se confundindo aí. A nossa matéria é blend, quer dizer, a próxima prova vocês vão fazer pelo sistema, então é legal vocês terem uma boa pontuação, né? Então, eu acredito que todos tiveram uma ótima pontuação nesse primeiro bimestre, apesar de todos esses dificuldades que nós tivemos, né? Então, eu acredito que podemos fazer algo melhor dessa vez, onde nós iremos fazer... ainda vai ter na unidade 3, ainda fala um pouquinho de lei, e depois começa a falar das patologias, dos tratamentos, a nossa abordagem, avaliação, umas coisas legais. Então, vai ser menos chato, vamos dizer assim, né? Eu tenho que explicar para vocês o seguinte. Por uma determinação da coordenadoria e da diretoria, nós temos nas disciplinas matérias práticas e teóricas. E tem uma divisão na agenda disso. E chegar à conclusão que não vai dar para... nós não vamos fazer as práticas nesse momento, por motivos óbvios, né? Então, eu vou reduzir, eu tenho ordens, veio uma listagem, o que vai acontecer? Como se eu fosse dar a aula prática hoje, se estivéssemos presenciais, na carga horária, na agenda, no sistema, sei lá qual que é a nomenclatura que eu uso com vocês, mas você tem que discriminar o que é prático e o que é teórico. Para facilitar isso, ou para resolver essa parte burocrática, tem a seguinte determinação. Vocês vão ver isso em outras matérias também. Se já não viram hoje cedo, vão ver nas próximas aulas, que tiverem aula prática. A nossa aula vai terminar meia hora antes, como se fosse a prática. Quando retornar isso, nós vamos dar essa aula prática, entendeu? Essa aula prática vai ficar para essa aula prática não virar uma aula teórica. Então, né, não tem muita
No dia a dia não muda muita coisa, mas muda para quem está organizando. Então, vamos seguir as diretrizes de quem está organizando. Então, a aula hoje vai até às 8h30, eu encerro, porque vocês já estão sabendo que é uma normativa. Tem outras aulas, outras disciplinas que têm mais prática, serão interrompidas com 1 hora a menos nessas próximas aulas aí, até se estabelecer aí o acerto entre o que é teórico e prático que está no sistema, tá bom? Ficou alguma dúvida sobre isso? Não, professor. Professor, o senhor falou que não vai ser possível fazer a prática nesse momento, né? Nós vamos, dependendo, né, claro, do que o Dória falar dia 8, né, que é o pronunciamento dele, ele tá falando que talvez vai abrir alguns comércios. A faculdade deu algum pronunciamento? Se vai manter mesmo assim? Ou Olha, se vai... eu acho que todo mundo está no mesmo impasse. Eu não acredito, Xuxa, minha opinião como pessoa, é que não vai abrir. Por quê? Tá. Porque você tem um comércio, para entrar uma pessoa de cada vez, tendo uma normativa, numa regra que vão se estabelecer, é uma coisa. Aglomerações, mais que tantas pessoas, eu não acredito que nesse momento. Eu acho que no final de maio, talvez. Que estava falando, 10 de maio, né? Que é a data que foi colocada. Então, 10 de maio é do Dia das Mães, né? Isso. Então, 11 de maio. Então, olha, para nós vai continuar mais ou menos a mesma coisa. Eu acredito que o começo desse bimestre vai ser dessa forma. E no meio do bimestre, conforme as coisas forem caminhando, né? Nós ainda estamos mais ou menos no surto. Ainda vai aumentar mais um pouco essa realidade, né, de contaminações. Então, por hora, sabe, não adianta a gente ficar especulando, vamos acreditar no que a gente tem de certeza. As especulações políticas, etc., elas são muito abrangentes. Mas quando você pegar uma população que é uma universidade, você vai abrir a porta, vai vir um monte de alunos juntos, isso não pode, né? É aglomeração. Então, não sei como eles vão... em que momento vai ser que isso vai acontecer. É lógico que todas as faculdades estão querendo isso quanto antes, mas não adianta nada ter passado por isso e arrumar uma confusão e um monte de doenças, né? A faculdade tem que fazer as limpezas, se vai ser obrigatório o uso de máscaras, etc, etc, etc. Então, calma. Entendi. Obrigada. Tinha duas coisas. Alguém viu o Fantástico ontem? O final do Fantástico? Uma reportagem de um hospital? Eu tinha comentado que tinha uma aluna, uma amiga minha, colega de trabalho, que trabalhou comigo na associação. Depois nós trabalhamos juntos na casa de repouso. Na casa de repouso que eu trabalhei com lá, depois nós saímos e ela acabou entrando nessa casa e deu continuidade ao nosso trabalho, inclusive. E é muito bacana que a gente, sem saber que as coisas iam caminhar desse jeito. E ela entrou em um hospital um pouco tempo atrás, começou a fazer plantões. Não era a área dela de hospital, mas ela tinha experiência em casa de repouso, consultório, etc. E esse hospital chama-se Hospital Premier. E no dia 24 de abril eles decidiram fechar as portas, ninguém entra, ninguém sai. Todos os funcionários estavam lá dentro, não poderiam mais sair, até o dia 10 de maio. E a reportagem era sobre isso. Eu já sabia, não sei se eu comentei com vocês, e era uma atitude porque é um hospital de cuidados paliativos, são um monte de pessoas, a maioria de idade, que tem doenças graves. O que é uma doença paliativa? Uma doença que não tem cura, onde você não visa mais curar o paciente. O seu objetivo é dar qualidade de vida, muda a metodologia. Não é um paciente terminal, veja bem, mas é um paciente, por exemplo, um paciente que foi abordado na reportagem, uma senhora que tinha um problema muito sério de pulmão.
e fazia uso do oxigênio. Se ela tivesse o coronavírus, fatalmente ela ia a óbito, né? As probabilidades eram muito grandes dela ir a óbito. E essa amiga minha, a fisioterapeuta, está lá, tem uma filha de uns 10 anos, todos lá, tem alguns pacientes, alguns familiares, poucos familiares ficaram juntos, acho que uns 15, e parece que agora eles vão começar a fazer algum. Vai ser prorrogado até o fim do mês, não vai ser mais só até o dia 10, acho que vai até o dia 31. Talvez eles façam umas saídas monitoradas, alguma coisa assim. Mas mesmo assim é muito interessante para nós fisioterapeutas ver essa realidade. E ao mesmo tempo, depois eu mudei a televisão para a Record e fui ver uma reportagem sobre morador de rua. O que tem de morador de rua passando necessidade e ao mesmo tempo não tem as opções de vida e de cuidados, que nós estamos todos cheios de... Chega em casa, tira o sapato, lava a roupa, bababá, né? E o cara mora na rua, tem criança, tem tudo. Então, e ali na Cruzeiro do Sul, onde nós passamos com muita frequência, embaixo do metrô. Então, é a nossa realidade mesmo. Isso para ver qual que é o papel da fisioterapia, né? Todo mundo batendo palma para o fisioterapeuta, para o enfermeiro, para o médico, e nos faz refletir bastante. O que eu pretendo fazer hoje, ainda por ser uma aula meio teórica, aqui. Olhar por aqui, já que nós somos online, conversaremos um pouco e vai assistindo isso. Tem um videozinho aí para alguma discussão. É... Caraca.
Ai, cara, que essa é a hora do meu notebook da pau. Tan, tan, tan. Quais as outras disciplinas que vocês têm? Saúde do idoso, cinese aplicada, unidade hospitalar e musculoesquelética na saúde do adulto. São poucas disciplinas? Não, são 5. Segunda a sexta. Ai, meu caraca.
Acho que consegui voltar. Estão... Oi. Tá aparecendo aí para você aceitar a Joana e a Beatriz? Porque elas estão tentando entrar, não estão conseguindo. Eu entrei, consegui. Eu acabei de aceitar. Isso. É que eu não estava aqui. Obrigada, Ani. Obrigada, Pro. Imagina, menina. Alice, Beatriz. Aí. Diana, Luísa, Nicole, Silvia, Wesley. Pronto. Eu estou anotando quem está na sala, porque para a gente poder ser justo nas pontuações desse bimestre, né? Como é que eu vou... vamos voltar. Estão me ouvindo, não? Sim. Tá. É que eu tinha acabado... Eu tive que abrir e voltar, e quando eu vi, eu estava com 2 reuniões simultâneas. Ao mesmo tempo, tive que fechar uma e ver se eu fechei a certa. Estão vendo essa imagem? Do ABA, Fisioterapia do Trabalhador? Não, estou vendo seus documentos. Isso. Todos estão vendo? Alguém está com dificuldade? Eu tô vendo, mas a parte dos documentos também. Ainda não tá no slide. Também. Documentos. Ainda não abriu o slide, sabe? Agora foi. Tá aí? Sim. Agora eu tô vendo. Tá.
Agora sim. Bom, aqui nós vamos falar o seguinte, a principal mensagem de hoje é para vocês entenderem o que é nexo casual. É um termo que se usa muito na área jurídica e que se é trazida para a área de fisioterapia do trabalho, né? Na saúde do trabalhador, é um termo que você tenta explicar que para ter um processo, alguma coisa nesse sentido, você tem que ter o dano, né? Então, a pessoa e a causa do dano. Então, o trabalhador, sei lá, o trabalhador da construção civil, ele tem que ter a obra, né? E a função dele que gerava o problema que ele teve na coluna, por exemplo, né? Então, é o dano, então chama um dano casual, né? Da casualidade. Tem que ter a pessoa, o local que gerou isso e como foi gerado, né? Ninguém fica doente Nexo sozinho. causal, professor. Nexo causal. É nexo casual. Causal. Oi? Nexo causal. Isso, causal. Perfeito, perfeito. Inclusive, se o senhor puder, se o senhor me permitir, quando eu estava fazendo curso de Direito, numa aula de Direito Trabalhista, uma moça trabalhava já na parte de Direito Trabalhista e ela estava com um empregado na firma que tinha sofrido um acidente muito feio e tinha ficado, na realidade, incapacitado permanentemente para o trabalho. E aí tiveram que fazer o procedimento normal, né? Só que aí descobriram o quê? Que ele não estava com EPI. Adivinha o que aconteceu? Perdeu tudo. Ficou incapacitado, perdeu e ainda foi mandado embora por justa causa. Então, assim, é muito perigoso essa história do EPI, viu? Que nem o senhor falou numa das aulas anteriores. Tá? Só para ilustrar a aula. Obrigada, desculpa. Não, imagina, eu que agradeço, é isso mesmo. Quem tiver experiência ou vivência, a sala está aberta para todos. Para vocês verem que às vezes a gente é chato, né? E o nosso paciente é assim também. Ele mente, ele conta uma história, e às vezes a história dele não é a verdade. E ao mesmo tempo, se você tiver amanhã depois fazer uma inspeção, uma vistoria, uma avaliação no local de trabalho de uma empresa que você trabalha como fisioterapeuta do trabalho, alguma coisa nesse sentido, você vai ter que fazer valer as normas e condutas que as pessoas têm que usar. Porque é exatamente isso. Você faz um seguro de um carro e você fala que tem garagem e deixa o carro na rua e você mente que tem garagem no trabalho, que tem garagem no... Você pode não receber o seguro, por exemplo. Uma mentira boba. Você assinou lá um termo, se amanhã depois pesquisarem, né? Roubaram o meu carro. E, na verdade, não roubou. Você que deu um fim no carro. Esse pessoal vem atrás. Então, a verdade é uma coisa meio complicada, né? Porque sempre a outra parte interessada, ela vai correr atrás dos interesses. Ela vai usar métodos, né? De pesquisa, de investigação, de abordagens. E aí aquilo que parecia tão fácil de ganhar um dinheiro, né? Há pessoas, na metalúrgica principalmente, que cortavam um pedaço do dedo para receber uma indenização para poder ter uma invalidez. Isso aí é histórico, né? Então, e as pessoas assim, né? Quanto maior o dano, maior a verba. E se descobria isso e dava uma série de complicações. Então, a lei trabalhista ela é muito favorável ao empregado, mas hoje em dia ela é mais, espero eu, que justa, né? Antigamente todo mundo achava que o filho só ficaria com a mãe, hoje já tem filho ficando com o pai. Vai ficar com aquele que
ter melhores condições para dar para o filho, não necessariamente ser a mãe, né? Bom, voltando aqui, os nossos trabalhadores adoecem e morrem como os outros indivíduos, né? Então, tem a relação com a idade, o gênero, os hábitos de vida, etc. Tal. Não tem nenhuma dificuldade. A questão principal é as substâncias e fatores de risco que essas pessoas são expostas. Esses agravos que mais acometem são acidentes de trabalho, né? As doenças profissionais, doenças relacionadas ao trabalho, e muito importante que o nexo causal, né? Seja estabelecido não apenas para fins previdenciários, para indenizar o trabalhador e garantir seus direitos, mas também para controlar e eliminar o agravamento de tais adoecimentos. É a nossa parte, né? Então, nós temos que brecar aquilo que pode causar um dano para um determinado profissional, através das nossas abordagens. Nós podemos ser peritos, podemos trabalhar na empresa, podemos trabalhar na área de RH, benefícios, de algum setor assim, mais ou menos, porque o que acontece? No futuro breve, as normas, as leis, elas vão obrigar que as empresas tenham mais cuidados com seus funcionários. E aí vai ter que ter profissionais aptos a perceber o que é melhor. Lembra daquela conta, né? Um funcionário doente, ele gera prejuízo para a empresa. Um funcionário que está doente, pega um atestado e fica tantos meses fora, ele não está exercendo o trabalho dele e a empresa está gastando dinheiro. É melhor investir nesse funcionário que esteja feliz, produtivo, ele já deu um retorno para a empresa, ele já está preparado, adaptado. Então, essas abordagens. O mundo vai mudar depois do coronavírus, porque as relações de trabalho que já eram tão diferentes e difíceis continuarão cada vez mais em constante mudanças, né? Então, para conhecer essa classificação que Stilling separa as doenças em 3 grupos. A doença do trabalho é que causa necessária, ou seja, ocorreu em função da atividade desenvolvida. Então, o grupo 1 é relativamente voltado àquilo que causou, né, a doença profissional ou intoxicações agudas de origem ocupacional. Por exemplo, doença por chumbo, silicone, doenças legalmente reconhecidas. Aquelas telhas de amianto, né, que faziam antigamente, a pessoa ficava inalando aquela poeira, é um tipo disso. Depois tem as doenças do grupo 2, que pode ser fator de risco que contribui ou não necessariamente. Ou seja, são doenças comuns, mas acometem mais um grupo de trabalhadores ou categorias profissionais. As doenças coronarianas, aparelho locomotor, câncer, varizes e membros inferiores. Por exemplo, aquele trabalhador fica em pé o dia inteiro, ou aquele trabalhador fica se expondo ao raio-x, ou à radiação, né? Ou que tem algum aparelho locomotor, ele faz um exercício, uma movimentação que vai dar um problema na área do corpo dele. Uma doença cardíaca pelo esforço ou pela área que ele está localizado. E o terceiro grupo são as doenças que o trabalho desencadeia, é um distúrbio existente ou agrava uma doença já estabelecida. Então, é com causa que eles falam muito nisso, né? Eu já tenho uma bronquite, eu já tenho uma dermatite, eu tenho uma asma. Então, isso vai piorar, né? É denominado com causa, são exemplos que o trabalhador... essa doença ela vai agravar uma doença já estabelecida. Doenças mentais, aqui já é mais difícil de se entender. Eu quero que vocês assistam esse vídeo. Eu sei que tem no AVA, mas assistindo e conversando, talvez seja um pouco diferente. São 13 minutinhos aí, mas vale a pena. Vamos. Professor, para mim não está saindo áudio. Nem para mim.
Oi, tudo bem? Não está Ô, saindo tudo bem? áudio. Não está saindo áudio? Não. Deixa eu verificar, então. Ai, cara. Tá. Vamos ver aqui. Estão todos na sala, não sei ninguém. Onde é que eu vejo isso? Você saberá como fazer uma notificação oficial e ter seus direitos. Ainda sem áudio? Agora foi. Agora foi. São várias as situações de trabalho que podem prejudicar a saúde do trabalhador. A Fundacentro produziu esse vídeo destinado aos profissionais da saúde para servir de orientação sobre a notificação compulsória de algumas doenças ocupacionais ao Sistema de Agravos de Notificação, o SINAM, Sistema de Informação do Sistema Único de Saúde. É importante destacar que a subnotificação das doenças relacionadas ao trabalho é uma realidade no Brasil. Entre especialistas, é consenso que muitas vezes os agravos à saúde dos trabalhadores não recebem a devida caracterização, ou seja, são tratados como enfermidades comuns sem ligação com o exercício de uma atividade profissional. Por meio da Portaria 777/2004, o Ministério da Saúde determina que 11 agravos relacionados ao trabalho são de notificação compulsória e devem ser comunicados ao Sistema Nacional de Agravos de Notificação, SINAM. A nossa expectativa é que todos os serviços da rede Sentinela do SUS façam esta notificação. Não importa se o trabalhador pertence ao mercado formal ou esteja na informalidade, se é funcionário público ou da iniciativa privada. Essas notificações
permitirão um olhar ampliado sobre o adoecimento nos ambientes profissionais. Por isso, os médicos e outros agentes da saúde devem estar conscientes sobre a importância do sistema de notificação que abrange toda a população trabalhadora. Para auxiliar os profissionais da saúde no reconhecimento das doenças ocupacionais, o Ministério da Saúde elaborou um manual que descreve cerca de 200 enfermidades relacionadas ao trabalho. O material está disponível no site www.saude.gov.br. De todas as doenças relacionadas ao trabalho, as LER-DORT são das mais incapacitantes. Elas decorrem de atividades laborais que exigem esforços repetitivos e sobrecarregam o sistema músculo-esquelético. Este é o tema abordado neste programa. No início, a dor só acontece durante a jornada de trabalho e cede a medicamentos e outros tratamentos, mas depois ela invade as noites e fins de semana. Além da dor, podem ocorrer sensações de fraqueza, cansaço, formigamento e dormência. Facilmente confundidas como simples incômodos musculares passageiros, as LER-DORT, se não detectadas e tratadas, podem evoluir para quadros graves de dores crônicas, levando à incapacidade por tempo prolongado ou mesmo permanente. É fundamental que as condições de trabalho sejam modificadas. As principais causas são esforços repetitivos sem pausa, carga estática, excesso de peso, ritmo intenso de trabalho e cobranças por metas, sobrecarga física, exigência de posturas inadequadas. Os danos são decorrentes da utilização excessiva do sistema músculo-esquelético e da falta de tempo para a recuperação. Os pacientes de LER-DORT se queixam principalmente de dores no punho, nos cotovelos, ombros, pescoço e braços, e muitas vezes atingem toda a extensão do pescoço e membros superiores. Quando se tornam crônicas, são motivo de grande sofrimento para os adoecidos e familiares. Como costumam causar incapacidade laboral por tempo prolongado, oneram o Estado, particularmente os setores da saúde e da previdência social. Os benefícios previdenciários por incapacidade concedidos para os pacientes de LER-DORT representam, nos últimos anos, mais de 50% daqueles concedidos aos portadores de doenças ocupacionais em geral. É importante que nos atendimentos aos trabalhadores a avaliação clínica seja completa, incluindo a anamnese ocupacional e um exame físico bem feito. Ouvir o paciente sobre a descrição dos sintomas de dor, formigamento, fatores de melhora e piora, facilita o diagnóstico. Avaliar as características desses sintomas, perguntar sobre outras doenças que ele possa ter, sobre atividades do dia a dia, sobre antecedentes individuais e familiares e muita atenção para a anamnese ocupacional. Deve-se prestar atenção às informações sobre as atividades e jornada de trabalho, métodos utilizados pela empresa para garantir a produtividade, posições e movimentos exigidos para executar as tarefas. E muita atenção para o exame físico, que precisa ser feito cuidadosamente. Depois desses procedimentos, é possível chegar a uma hipótese de diagnóstico. Os exames complementares e avaliações com especialistas, sejam das áreas de reumatologia, ortopedia ou neurologia, só devem ser solicitados em caso de dúvida. Do contrário, deve-se notificar a ocorrência ao SINAM. Lembre-se que, quando detectadas precocemente, as chances de recuperação são grandes. E quanto mais informações forem fornecidas às secretarias de saúde dos municípios e dos estados e ao Ministério da Saúde, mais elementos haverá para definir ações de prevenção nos locais de trabalho.
Com as informações que você obteve para fazer o diagnóstico, o preenchimento da notificação fica mais fácil. Ele é simples e não toma muito tempo. A ficha é dividida em blocos de informações. Há uma própria para cada doença ocupacional. E em cada uma delas são registrados os dados básicos sobre o trabalhador, a sua atividade, os agravos associados, o tempo de sua exposição ao agente de risco, os detalhes do tratamento e as conclusões do médico. Após o encaminhamento das informações para o banco de dados, elas serão formatadas e incluídas no sistema, servindo como base para o desenvolvimento de políticas públicas de prevenção e atenção à saúde do trabalhador. Em qualquer atividade empresarial do mundo moderno, os principais objetivos serão sempre o aumento da produtividade e da qualidade dos produtos e serviços, para que o lucro seja alcançado e mantido. Na maior parte das vezes, a saúde do trabalhador não entra neste cálculo e os danos físicos e psíquicos aparecem com alta frequência, atingindo as mais diversas ocupações profissionais. A insalubridade do trabalho e a falta de prevenção adequadas têm causado doenças e acidentes graves, além de gerar grandes prejuízos ao Estado. Há um esforço para que uma política nacional de segurança e saúde do trabalhador seja consolidada, abrangendo ações de promoção da saúde, prevenção de agravos, assistência para a recuperação e, quando isso não for possível, a minimização das sequelas por meio da reabilitação profissional. Para isso, contamos com a colaboração dos médicos e demais profissionais da saúde, porque somente com a notificação adequada das doenças ocupacionais poderemos trabalhar junto com os trabalhadores e empresários pela melhoria da qualidade de vida para todos. Se você tiver dúvidas, procure o Manual de Doenças Relacionadas ao Trabalho e os protocolos de complexidade no site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. Consulte também o site da Fundacentro, acessando o endereço www.fundacentro.gov.br. Professor, a Joana desconectou de novo, a internet dela tá ruim. Ela pediu para ver se ela já tá aí para conectar de novo. O nome dela não está aqui ainda. Não, tá bom, vou fazer para. Professor, é uma brinquedoteca aí? Oi? É uma brinquedoteca aí? Eu não compreendo o que passa. É que tem um monte de brinquedo aí. Eu tenho uma sobrinha que tem 13 anos e tem muitas Barbies. Ah, tá, nossa. Mas aqui virou a sala dela estudar. Um quartinho pequeno, que é muito pequeno mesmo. Então... Pronto. Esses investigadores de plantão enxergam longe. Espero que enxerguem assim na fisioterapia também. Né? Ainda bem que eu tomei banho, passei perfume, escovei os dentes. Vocês viram o Bolsonaro falando? Não. Aquele dia lá no ministro, na sexta-feira? Não. Aí tinha todos os ministros lá e tinha ministro sem meia, ministro dormindo. Interessante a gente começar a enxergar as coisas. Bom, esse vídeo ele é muito interessante, principalmente... Digam. Eu falei isso e eu vi.
Então, esse vídeo é muito interessante, principalmente vocês verem a ação. Eu quero que vocês assistam de novo esse vídeo depois. Talvez até passe só esse pedaço, onde mostra os trabalhadores fazendo o serviço deles. Porque você não imagina o que a pessoa está fazendo. Aí você vê ele apertando lá uma porta, ele em pé, ou ele fazendo um movimento, aí você começa a olhar biomecanicamente isso. Né? Eu quero que você enxergue como está a postura daquele paciente. Está todo mundo aí? Sim. Tá, aqui tá todo mundo. Tá falando, tem umas mensagens aqui. Ah, eu coloquei legenda em inglês, é brincadeira? Ah, beleza, isso é o que sabe tudo. Pronto. E aí você vai observar mecanicamente a biomecânica desse trabalhador, o corpo dele, como é sobrecarregado a lombar, o ombro, cotovelo e punho, principalmente, né? Então, depois vocês só vão olhar a imagem, esquece o que estão falando, só vê aquele trecho da metade, né? É bem na metade, lá um terço, que vai mostrando pessoas trabalhando. Aí você vê aquele movimento e fala, pô, já pensou você ficar 8 horas fazendo isso todo santo dia? Na mesma posição? Nós que estamos em casa, mudamos nossa rotina, eu estou trabalhando e vocês estão estudando em casa e fazíamos isso na faculdade, mudou a nossa, né? Eu estou num quarto de uma criança, aqui ainda bem que tem uma mesa bacana, com uma cadeira, mas, por exemplo, eu tenho uma cozinha que tem uma mesa bacana, mas não tem cadeira, é aqueles bancos, sabe aquele bancão, tipo para festa, parque, é uma mesa muito grande com um banco, então não apoia a coluna, né? Aí chega no final, estou com as minhas costas doendo, a lombar doendo. Se eu vou para o meu quarto, eu fico sentado na cama, com o notebook no colo, pior ainda. Então, todo mundo está passando por isso. Duvido que está poucos têm aquela capacidade de ter uma mesa, computador, fazendo aquela aula, estudando. Então, nós temos muitos problemas. Doriler é o que mantém todas as clínicas, é o que mantém todos o mecanismo de clínicas que você coloca lá nos biombos e põe os choquinhos, etc, etc, né? Você tem que atender 100 pacientes por período, por manhã, por exemplo, para manter essa clínica aberta. Se vocês têm ideia, uma sessão de fisioterapia é R$ 4 que o convênio paga. Então, você tem que trabalhar muito para ter um ganho. Então, você põe lá o TENS, você põe o outro passando ultrassom, depois você vai lá, ensina ele a fazer um exercício na cinésio e está atendendo o outro, aí você tira aquele TENS, você vai lá e coloca alguma coisa, ondas curtas na lombar da pessoa, deixa lá uns 10, 15 minutos, aí você tira, vai no outro box, e é assim que você trabalha de uma forma geral. No consultório individual, por exemplo, quando chega alguém com um problema desse, eu tenho um paciente que tem um problema no ombro, era o trabalho dele. A causa do trabalho já resolveu. Era uma cadeira, ele já comprou, eles compraram no trabalho dele, eles compraram a cadeira, ratearam, porque são funcionários públicos estaduais, e melhorou o problema. Só que agora ele faz musculação e ficou um problema crônico naquele ombro. Toda vez que ele faz a musculação, ainda. Então, o problema que era para ter sido resolvido está virando uma novela. Eu falei, pô, cara, eu quero ser teu amigo, mas não, né? Não tão com tanta frequência de visitas. Preferia que a gente se falasse esporadicamente ou por telefone, ou pelo Zap. Ele melhora um pouquinho e volta no consultório, melhora um pouquinho e volta no consultório. Aí o consultório fechou, agora ele até mandou uma mensagem. Agora que está voltando ao consultório, Xuxa, meu ombro está com saudades de você. Eu falei, nossa, já viramos assim, né? Amigos. Agora eu quero...
Ai. Tá bom. A avaliação, a anamnese que ele se refere a... Vocês aprenderam a fazer a anamnese já? Fazer uma avaliação de um paciente quando chega no consultório de vocês? Perguntar nome, idade, sexo, o que faz, se tem alguma doença de base, se toma remédio. Já aprenderam a fazer isso em alguma outra disciplina, não? Já. Tá. Aí, qual que é a questão agora? É acrescentar perguntas relacionadas ao trabalho, né? Perguntar para a pessoa... Achei. Eu mudo os nomes dos arquivos, depois eu nunca mais eu acho. Então, a diferença é que você vai abordar muito mais a parte do que assim. Onde você trabalha? Na metalúrgica. O que você faz? Eu aperto o parafuso. Como você fica? Sentado, em pé? Eu fico sentado. Tá, a bancada é alta ou baixa? É alta. Então, quase na altura do meu peito. Então, eu tenho que ficar com meus ombros elevados. Você vai imaginando o ombro elevado. Já tem uma força estática. Lembra que foi dito isso, né? Tem forças dinâmicas, sobrecarga, né? Não é só... Você começa a pensar... como você... quantas horas você faz isso? 8 horas. Tem intervalo só para o almoço. No almoço você come o quê? Eu como em 15 minutos. Depois eu durmo. Faz algum exercício para amenizar esse movimento? Faz alguma atividade? Algum alongamento? Não. Então você vê que... E aí você também vai ver o ambiente, por exemplo, tem lugar que faz muito barulho, a máquina, né? Vocês viram metalúrgicas ali que tinha... realmente eu não achei. Então, você vai ter que fazer com que essa pessoa, ela descreva minuciosamente para você, para que você visualize. Porque não é sempre que você vai poder ir ao local de trabalho do seu cliente, do seu paciente, né? Não vamos usar a terminologia cliente, que já falamos que não temos cliente, temos pacientes, né? Que outras perguntas vocês fariam para o seu paciente? Dê uma sugestão aí. Se eu estou com uma dor lombar, sempre você vai pensar assim, né? A ação que aquele músculo faz para você ver o quanto da sobrecarga isso está acontecendo. Então, para você ver a metodologia de trabalho. Porque assim, você falar para um atleta, para um dançarino, para um esporte amador, uma pessoa que gosta de atividade física, que ele tem que fazer alongamentos, exercício de fortalecimento, ele até faz, porque ele está te procurando que aquela dor está atrapalhando aquela atividade que dá prazer para eles. Tá claro isso? Quando você tem um paciente que tá com dor por causa do trabalho,
você vai falar para ele que ele tem que chegar em casa e vai disponibilizar um tempo, um horário para fazer alongamento ou exercício de fortalecimento, a motivação dele é muito pouca, porque ele vê a coisa como um castigo. Além de eu ter me machucado no trabalho, ele ainda quer que eu tire dos meus horários para fazer exercício para melhorar. Entendeu? A motivação, o envolvimento, o comprometimento, ele torna-se mais difícil, mais diferente da abordagem dessa linha de raciocínio que os trabalhadores têm. Porque a maioria dos trabalhadores, vamos dizer, falar da metalúrgica em geral, eles veem o patrão, a empresa, a indústria, a fábrica, sei lá o nome, como um inimigo, que é o sindicato que faz, né? Eles têm que me pagar, eles têm que me indenizar, eu vou entrar na caixa, vou receber o benefício. E para você melhorar esse paciente, ele tem que acreditar no seu tratamento e fazer o que você quer. Porque mulheres que trabalham e fazem jornada dupla e estão fazendo uma atividade que faz uma lesão para o corpo dela. Quando ela chega em casa, com certeza, ela vai fazer outras atividades que vai continuar machucando o corpo dela. Os homens, os bonitões, eles chegam em casa, sentam a bunda no sofá e não faz mais porra nenhuma. A mulher ainda tem que pôr a roupa na máquina, estender, ver a janta, ela vai usar os braços, ela vai usar a lombar, se passar roupa, vai passar roupa, vai ver o filho, vai ver a lição da escola. Então, é uma outra dinâmica que você está sobrecarregando uma área do seu corpo que já estava ruim. Então, quando você pensa no tratamento, e assim, é muito fácil duas coisas. Falar que não tem jeito, que vai para a caixa, ou toma um remédio, ou o médico volta para o médico, porque eles te dão 10 sessões para você fazer um milagre. As 3, 4 sessões você causa uma analgesia, tira a dor da pessoa, depois você vai fazer um trabalho de cuidar aquela estrutura e depois você vai fazer um trabalho preventivo para fortalecer e para que melhore isso. Em 10 sessões é quase impossível. E você não vai fazer um trabalho, dificilmente os convênios vai permitir fazer um trabalho diferenciado. Essas empresas, quando têm convênios, pagam convênios simples para os seus pacientes, e eles vão fazer fisioterapia não de consultório, 1 hora, com aquela coisa, mais de clínica mesmo, onde vários profissionais têm ótimas clínicas, pessoal, não tô desmerecendo nem criticando, eu estou dizendo como algumas que eu conheço, espero que tenha outras melhores. Mas tem entre vocês aí, quem vive essa realidade, eu acho que eu não estou exagerando. E qualquer coisa que eu falar, por favor, entre aí, comentem comigo para acrescentar nessa abordagem nossa. Então, a anamnese tem que ser feita para a pessoa te contar exatamente detalhes. Que horas você acorda? O que você faz? Eu acordo 5 horas da manhã, eu varro toda a casa, eu ponho roupa na máquina, eu faço almoço, eu saio para trabalhar. Como é que você vai? Eu vou de ônibus. Você fica o quê? Eu vou em pé. Quanto tempo? 2 horas. Pô, vai pensando, nós estamos falando do corpo humano, né? Toda a agressão que foi submetido, essa pessoa vai voltar a deitar na cama dela 11 horas, meia-noite. Aí você vai ter que... É bem diferente você pegar aquela fichinha de anamnese e perguntar, você toma remédio? Tomo. Você nome, endereço, história da vida regressa, atividade física, é muito simples. Quando eu tenho um paciente no meu consultório, eu tiro as principais informações, faço uma avaliação física mais detalhada, e essas minúcias de dia a dia, como eu sei qual é o meu... E normalmente eles me procuram com muita dor, e eu vou tratá-los por um certo tempo, dentro de um prognóstico que vai ser traçado, eu vou tirando informações, e às vezes a pessoa me dá uma informação muito importante só no meio do tratamento. Então, eu ainda tenho essa abordagem de ficar 1 ano, 1 hora, tirando informações desse paciente. Então, para vocês verem a dificuldade que é para
para tratar isso. E LER e DORT são carro-chefe da fisioterapia do trabalho, né? E é onde nós entramos nisso. E fisioterapia preventiva, ou fisioterapia primária, da atenção primária, ou fisioterapia do trabalho, não importa o termo que você queira, mas o futuro é que a fisioterapia vai trabalhar para não deixar ficar doente. Esse é o futuro da fisioterapia. Eu acredito mais ou menos nisso. Então, a educação física, ela tem um objetivo, eu quero fazer atividade física. Mas não adianta nada eu ser um atleta e chegar lá e eu fico fazendo um movimento repetitivo naquela máquina, né? A atividade física vai me dar um trabalho cardiovascular legal, mas para cuidar daquele ombro é a fisioterapia. Então, eu já faço um trabalho preventivo para essa pessoa. Eu tinha pacientes que me procuravam porque não estava correndo mais, que estava com dor. Aí começamos a tratar esse atleta amador, tá. Aí depois o cara solta. Eu trabalho numa gráfica, numa metalúrgica, uma empresa. Eu ando o dia inteiro e eu fico corrigindo meus funcionários. Cada máquina tem que saber o posicionamento, etc. Então, o problema não era só correr, né? O problema era o trabalho dele. E ele não achou relevante falar isso, porque ele estava correndo e teve uma dor, uma saco ilíaca, voltou a correr. Ele queria correr uma intensidade que o corpo dele não estava preparado. Ele acabou mudando a categoria de corrida dele. Ele fazia uma corrida mais de endurance, de longos períodos, agora ele faz uma corrida de 800 metros, 1 quilômetro. Ele queria correr uma maratona. Enfim, nem todo o corpo está apto a fazer certas sobrecargas, ora no trabalho, ora no esporte. Vocês estão aí, está todo mundo quietinho, ou eu estou falando sozinho, ou caiu o sistema, eu não sei. Estou aqui. Vocês estão dormindo, viu? Aula chata dá sono? Eu sei que é chato. Nicole, você trabalha numa... Oi. Numa clínica. Isso. E nessa clínica você trabalha com... Oi? Pode falar. Com aparelhos. Também, com aparelhos e com terapia manual. Exercícios. Depende do caso. Quantos exercícios um por um? Então, quando eu fiquei na ortopedia, fiquei um tempo na ortopedia. E era bem isso que o senhor falou mesmo. Só alguns faziam exercício, a maioria naqueles biombos, fazendo eletroestimulação, né, com TENS, micro-ondas ou o ultrassom, e era muito acidente de trabalho. Micro-ondas não, falei errado, ondas curtas, isso. Ondas curtas. Isso, eu falei errado, esquece. E era muito de acidente de trabalho, tinham bastante. Tinha um senhor que ele estava trabalhando e ele caiu de, acho que 10 metros, não sei, durante o trabalho, fraturou o joelho em 2 ou 3 lugares e fazia físio lá. Tinha pessoas de DORT, LER, de punho, de cotovelo, ombro, tinha bastante. E lá era onde se fazia mais TENS, infra, né? E essas condutas. Eram poucas pessoas que conseguiam bastante, que conseguiam, por exemplo, 2 guias, e aí conseguiam fazer o tratamento igual o senhor falou, de tirar de analgesia, para depois fazer os exercícios e um trabalho preventivo. Não eram todas, mas algumas conseguiam. Então, você vê que não é a minha realidade, mas eu não tô falando nenhum absurdo. Sim, é verdade mesmo. E onde ocorre mais exercícios é onde eu estou agora, que é na parte da neuro, né? Que são pacientes já que fazem mais esse trabalho de qualidade de vida, né? São pacientes de AVCs, de paralisia, alguns de AVCs, quando o AVC é leve, consegue restaurar bem em mais rápido tempo.
paralisia de Bell, e aí é onde vem mais essas coisas mais, assim, de terapia manual mesmo, de estar com o paciente, o por mas na ortopedia é bem isso, é, tipo, muito paciente e a maioria vai para os biombos e alguns vão para os exercícios. Na neuro que tem uma atenção maior, mas na ortopedia é real isso mesmo. Não falou nada de errado, falou tudo correto. Obrigado. Vocês estão vendo esse quadro ou não? Sim. Tá. Então, só para ilustrar aqui, eu já vou estar terminando. Esse trabalho como causa necessária, a categoria, o exemplo é intoxicação por chumbo, silicose, doenças profissionais reconhecidas, né, legalmente reconhecidas. Então, a causa necessária foi isso. O outro é o tipo de trabalho como fator contributivo, mas não necessário, ou seja, uma doença coronariana, aparelho locomotor, câncer ou varizes. Que nós tínhamos comentado, os 3 tipos de doenças de categoria. E o trabalho como provocador de um distúrbio latente ou agravador de doença já estabelecida. Bronquite crônica, dermatite alérgica, asma, doenças mentais. E aqui que eu quero citar um pouco, rapidamente, para a investigação do nexo causal. É fundamental considerar o relato dos trabalhadores, que é o que eu falei para vocês. Vocês têm que tirar o máximo dessa avaliação, essa anamnese, por meio de estudos coletivos em grupos, né, ergonômicas, que são realizados análises de condições de trabalho, na avaliação do ambiente, na realização da mensuração dos fatores de risco presentes em ambientes de trabalho. Aí, quando você já está dentro da empresa, né? Exames toxicológicos dos trabalhadores. Entre os fatores de risco para a segurança dos trabalhadores, então, investigamos certos... Na investigação, temos risco físico, ruído, temperaturas extremas, calor e frio excessivo, vibração, radiação e pressão atmosférica anormal. Vocês já viram, por exemplo, quem trabalha em marcenaria, aquelas máquinas, a poeira que levanta, o pó, né? Quando você passa a máquina, quem pinta, né? O compressor e a tinta e aquele ruído, e é quente pra caramba, e a tinta tá um baita de um calor e o cara tem que estar lá. Então, quando vocês leem isso, tenta visualizar alguém fazendo alguma atividade que você imagina que está acontecendo. Não fique pensando que é só nossa realidade. Eu nunca trabalhei em certas áreas, mas eu posso entender, visualizar e perceber o quanto isso é agressivo. Riscos químicos são substâncias químicas diferentes, formas líquida, gasosa ou partículas em poeiras minerais e vegetais, muito comum nos processos de trabalho. Por exemplo, aqui o pessoal que faz as pinturas, né? Que está no... Riscos biológicos, vírus. Olha só que interessante. Já ouviram falar alguma coisa em vírus ultimamente? Bactérias, parasitas, geralmente associadas a trabalho em hospitais, laboratórios, na agricultura e a pecuária. E riscos ergonômicos e psicossociais relacionados à utilização de equipamentos e máquinas imobiliárias. Opa, está falando a nossa linguagem. Que levam à adoção de posturas incorretas, ambientes com más condições de iluminação. Isso são 2 coisas muito importantes, né? Nós não temos esse cuidado na nossa casa sobre iluminação e ventilação. Imagina no ambiente de trabalho, né? Isso é muito importante. Hoje, os novos empreendimentos têm a preocupação do próprio arquiteto em fazer isso virar dinheiro e economia. Tem que ter uma boa iluminação para se gastar menos com luz e uma boa ventilação para não se gastar, não passar nem muito calor, nem muito frio. Mas, normalmente, os prédios, os ambientes que as pessoas fazem, as empresas, meu amigo, é uma porta de entrada, uma porta de saída, que é a mesma de entrada e, às vezes, mal tem uma janela. E vamos trabalhar. Vocês imaginam aí lá no Bom Retiro, um monte de costureiros bolivianos trabalhando num quarto de 2 metros por 1. Pode dar para pôr 2 carreiras de 10, 20, imagina um ônibus cheio de máquina de costura, um colado do lado do outro, é isso, se vira. E vamos trabalhar, né? Se tem iluminação, calor, tem o cara que quer vender. Aí ele vai vender a barato. Paga pouco e muita gente.
A organização do trabalho, como trabalho em turno e noturno, atividades que geram monotonia ou formas de gerenciamento, caso ritmo do trabalho, exigências, tem que entregar isso, vamos correr, ou vai devagar, tudo mais. Aí tem os riscos mecânicos, acidentes ligados à proteção de máquinas, nós vamos falar isso quando começar a ter as práticas, os casos clínicos, né? A identificação presença de fatores de risco deve ser considerada também, o adoecimento da pessoa, a comprovação. Aqui é interessante, né, que tem exames como imagem, radiologia, ultrassonografia, provas funcionais, e aí tem uma que é o fisioterapeuta que faz, que é a espirometria, aí tem a audiometria, a dinanometria, os toxicológicos, né? E aí tem os 3 tipos que nós comentamos lá em cima, e aí você tem as perguntas, mais ou menos, que recomendo que sejam feitas, né? Quanto à natureza da exposição, qual que é o agente que causou isso, da história ocupacional, as pessoas convivem no ambiente ou local de trabalho, quanto à especificidade da relação causal e a força associada ao agente patogênico, aquilo que criou a patologia, né? Criou a doença. Então, se eu carrego muito peso, ele é o agente patogênico que deu aquela dor na coluna. Que tipo de relação com o trabalho? Né? Então, o fator de risco contributivo das doenças já multicausal, desencadeante ou agravante já de uma doença já existente. Também tem isso, né? Às vezes a pessoa já tem uma doença e ela vai se relacionar. Por exemplo, você tem um asmático que vai trabalhar no lugar que tem muita poeira. E assim como vocês conhecem gente que tem problema de pulmão, asmáticos que fuma, né? E o cara não podia fumar. E ele só vai piorar também. Então, aí é um nexo causal. O grau de intensidade de exposição, o tempo de exposição, o tempo de latência, que é suficiente para manifestar essa doença, quanto tempo demorou para começar, os registros anteriores ao estado prévio de saúde da pessoa. Porque não adianta nada o cara falar, eu caí do cavalo, eu tinha tantos anos, depois eu fui trabalhar numa empresa e a empresa me deu um problema de coluna. Você já não tinha um problema de coluna? Você não tinha um problema lá que está lá registrado, você tinha uma má formação, uma escoliose muito ruim, né? Então, eu não estou aqui para defender nem o trabalhador, nem defender o empregador. Eu só tenho que tomar cuidado com o que está acontecendo. E, basicamente, era isso que eu queria... E aqui nós tivemos na anamnese, né, principalmente na nossa, aquelas perguntas que eu já comentei, as tarefas que se faz com mais frequência, o esforço físico, as posturas, a descrição dos produtos e equipamentos usados, a presença de fatores que comprometem ou interferem, o ruído, as informações quanto à produção, quantas peças tem que fazer, para onde leva essas peças, o peso e o tamanho delas, a forma de controle do ritmo, dessa intensidade, né? Às vezes você tem uma esteira, uma máquina, que ela é muito rápida, você tem que ficar... Você não pode dar uma respirada, é você que tem que se adaptar à velocidade daquele mecanismo. E aí, meu amigo, nas primeiras horas você aguenta, mas e nas finais, né? Imagina você fazendo a mesma intensidade, a mesma coisa o dia inteiro. Dados do ambiente de trabalho físico, presença de odor, instalação, layout, etc. Tal. O COFITO também tem algumas coisas que nós temos que observar, e aqui é mais ou menos a anamnese, que nós vamos depois fazer um caso hipotético. Tudo bem? Isso aí é o que eu tinha para falar no fim da aula, mas como eu tenho que terminar a aula um pouco mais cedo, por determinação, então, na próxima aula a gente conclui isso e já tem as partes práticas de Ler e Dort, vamos discutir o que podemos fazer, vocês vão trazendo aí qualquer vivência que vocês tiverem, vão vendo as perguntas, e eu volto a falar, eu sei que eu sou repetitivo, mas eu quero que vocês tirem o máximo proveito de vocês mesmos. Vocês estão no 7º semestre, gente. Vocês já estão
né? Vocês estão mais fisioterapeutas do que alunos iniciais, vocês já passaram da metade do curso. Então, não dá mais para vocês não serem fisioterapeutas. Então, vocês têm que ter um olhar de fisioterapia. Você está no ônibus, fica olhando lá se aquele ônibus tem cobrador, como é que ele fica? Imagina 8 horas naquela posição, o sol batendo, aquela cadeira, a altura, o tamanho dele, ele fazendo aquele mesmo movimento. Ah, você está no metrô, você está no trem, tem um maquinista, tem um agente lá do metrô que fica em pé, controlando as pessoas, ou qualquer outro local que você trabalha, começa a ter uma visão de fisioterapeuta e analisa as pessoas que trabalham próximo de você para ver o que vocês poderiam enxergar, sugerir, entendeu? Observar. A principal, o conhecimento é gerado através da curiosidade, e a curiosidade vem da observação. Vocês viram 2 tipos de sites que foram ditos nesse vídeo. Eu queria passar outro vídeo, mas não deu, porque deu aquele problema. Mas voltem lá, entra na Fundação Centro, entra no saúde.gov, vê as normativas, vê se interessa, sejam curiosos. Não vai cair na prova, mas nem tudo é para cair na prova. É para formar fisioterapeutas melhores. A diferença de um fisioterapeuta que segue a cartilha só e aquele que vai fuçando e vai buscando informações é enorme, porque lá na hora é no resultado. A Nicole trabalha numa clínica, deve saber isso. Vai chegar um momento que a pessoa chega naquela clínica, fala, a fulana vai te atender. Ah, não, eu quero ser atendida pela doutora Nicole. Bom, mas por quê? Ah, porque da outra vez ela me atendeu e ela fez um jeito que ninguém faz aqui na clínica. Dentro daqueles minutinhos que tem, mas você pode fazer uma cinésia um pouco melhor, com uma atenção, um cuidado, um foco, uma determinação. E outra coisa, a qualidade tem que ser a mesma, pagando pouco ou pagando mal, você sendo bem remunerado, o lugar pode ser uma porcaria, o lugar pode ser top de linha. O seu trabalho tem que ser bem feito, né? E aí, se a pessoa não faz a parte dela, que é o que nós estamos comentando, depois a gente vê isso. Agradeço a atenção de vocês, parabéns pelas provas, foram ótimos. E boa semana para todos aí. Alguma observação, algum questionamento? Se precisar de alguma coisa, estou à disposição aí no Zap. Tá bom, obrigada. Tá bom? E já vejam, assistam às aulas, os videozinhos, tanto da web aula da 3.1 quanto do 3.2. Mas assista, esses vídeos parece que é besteira, mas assiste 2, 3 vezes com outros olhos. Começa a observar mais. Não é só assistir em 3 minutos fazendo outra coisa, você nem percebeu. Eu faço isso e cada vez eu falo, nossa, não é que esse vídeo é melhor do que eu imaginava que ele era? Tá bom? Isso serve para todas as disciplinas. Tchau, gente. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Professor, boa noite.